O materialismo na igreja. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Diz que aqueles que quiseram se enriquecer caíram em laços e ciladas. A vontade de Deus é que tenhamos o necessário para viver e que estejamos tranquilos e confiantes nele para o nosso sustento. Está em Mateus capítulo 6, versículo 33. O que acontece é que boa parte das igrejas hoje pregam o evangelho egocentrismo, ou seja, o evangelho egocêntrico, focado apenas no homem e no material que ele pode conquistar. Você vai nas igrejas, sempre tem essa pregação, principalmente porque é o que as ovelhas ou as pseudos ovelhas mais querem, é ir nas igrejas para ouvir mensagens que alimentam o ego. Então, muitos lobos e falsos pregadores se aproveitam desses irmãos, desses evangélicos que vão para obter e se nutrir de palavras egocêntricas. Eles acabam inserindo esse tipo de ensinamento e estão nas igrejas apenas ensinando o evangelho egocêntrico, focado apenas no materialismo e nas coisas daqui da terra, nas questões terrenas como bênçãos materiais, casa, carro, ou o evangelho triunfalista que prega que o ser humano não passa por dificuldades, que o cristão não tem doenças, tem apenas saúde, goza de boa saúde, boa vida e também desfruta de boas condições financeiras. Mas não é isso que o evangelho prega. Não é errado trabalhar, conquistar as suas coisas com suor, porém o evangelho não enfatiza a questão apenas do aqui e o agora. Esse é o grande problema de todo ser humano ou de muitos cristãos. Eles apenas focam a vida aqui na terra, sem pensar na vida verdadeira, que é a vida eterna, que Jesus mais enfatiza e prega durante a sua evangelização aqui na terra. Então hoje vamos falar um pouco sobre o materialismo nas igrejas. Como Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, sobre o amor ao dinheiro. A igreja, durante sua história, envolveu-se com as riquezas deste mundo, de tal forma que tem impedido o verdadeiro estabelecimento do reino de Deus. O que geralmente ocorre é que alguns grupos, a grande quantidade de riquezas ocupa o tempo e o coração de seus líderes, ao mesmo tempo que em outros a falta de dinheiro gera intranquilidade a ponto de levar seus obreiros a se envolverem em serviços seculares. Mas a grande questão é o que é materialismo. O materialismo é uma forma de pensar, segundo a qual as coisas espirituais são abstratas, difusas e sem base, e as naturais são concretas e dignas de confiança. Porém, a Bíblia ensina diferente, ou seja, a Bíblia sempre vai na contramão do que o mundo e os padrões mundanos ensina. No entanto, como está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. No caso, a vida eterna que a gente não vê agora nesse momento é eterna, e a vida agora presente que nós estamos vivendo é temporal, tanto para a gente como para as próximas gerações que ainda vão nascer, pois terão um tempo determinado aqui na Terra. A maior parte da vida humana é dedicada à busca das coisas temporais, como se fossem eternas. Entretanto, todas as coisas da terra estão se desgastando minuto a minuto e somente não percebemos porque estamos na mesma dimensão e na mesma velocidade dessas coisas. Se pudéssemos aumentar a velocidade, como se faz com os filmes, poderíamos ver as coisas que valorizamos apodrecerem e se tornarem em pó. Essas coisas são, por causa disto, abstratas no contexto espiritual e eterno, e não podemos nos basear nelas por serem de tão pouca duração. A eternidade e as coisas relacionadas a ela são concretas por sua duração e confiabilidade. O materialismo invadiu a vida da igreja e até sua doutrina e expectativa escatológica, pois a visão da eternidade futura está carregada de cobiça material. Os crentes são encorajados a esperarem as mesmas coisas que buscam aqui, como amplas moradias, mansões, ruas bem pavimentadas de ouro e constante lazer e descanso. Nossos pais nos passaram a visão que sua grande expectativa era agora de presença de Deus. Ansiavam por estar com o Senhor.
As figuras que a Bíblia mostra apontam para realidades espirituais, alegórias, pois como se explica 7 Espíritos de Deus, mar de vidro, 4 seres viventes com olhos por diante e por detrás, como semelhança de leão, novilho, homem e águia, e outras semelhantes. No caso aqui do vídeo, não pretendo interpretar essas coisas, pretendo somente trazer a lembrança, verdades valorizadas pelos que vivem antes de nós, e que foram estabelecidas como referência para a igreja hoje. Então observe que este é o maior foco da igreja hoje em dia, dos líderes, que eles vão sempre alimentar o povo com o que eles mais pedem, que é o materialismo, sempre focado nas coisas daqui. Você pode notar e observar até mesmo artistas famosos, quando falam do Evangelho de Deus, sempre estão pegando o Evangelho e inserindo na vida deles. Eles não focam na vida eterna. Pouco se fala da vida eterna, do comportamento do cristão. Eles apenas focam em uma determinada área, tipo, eles querem empreender ou vencer em alguma área da vida, eles usam o Evangelho para, no caso, motivação, como discursos motivacionais, como também hoje em dia tem os coaches, teólogos, né? Aquelas palestras, pregações, nada contra, desde que não use a palavra de Deus como a principal. Ele pode usar apenas uma palestra como motivacional, sem ligar diretamente com o Evangelho, e usar algumas passagens bíblicas, que é normal. Porém, não pode dizer isso aqui é Evangelho e pregar uma coisa totalmente diferente, focada apenas nas coisas daqui. Não que a vida daqui não seja relevante. É relevante sim, que a vida, Deus criou o mundo e continua estabelecendo esse parâmetro, esse mundo, esse contexto. Se não fosse tão enfatizante, tão relevante, Deus já teria terminado tudo há muito tempo. Então a vida aqui é relevante sim, porém a vida eterna que Jesus pregou era uma condição bem diferente. Jesus não focava nas coisas daqui, tipo, você vai conquistar isso, aquela porta vai se abrir, você vai conseguir aquilo ou aquilo outro. O foco maior era principalmente resgatar o ser humano do contexto da situação de pecado para uma situação de vida e comunhão com Deus, ou seja, era uma questão de moldar e modelar o comportamento humano. E as demais coisas seriam acrescentadas. Porém, o homem veio e criou o evangelho triunfalista, o evangelho da prosperidade, o evangelho egocêntrico, e todos esses evangelhos, essas pseudos pregações, só com o intuito de agregar mais pessoas nos templos. As pessoas vão com o objetivo não de conquistar a vida eterna, mas apenas um objetivo mudando, focado nas coisas materiais, como crescimento profissional, crescimento na área financeira, em conquistar as coisas. Não que, como sempre enfatizo isso, não é errado buscar tais coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí, no caso, esses cristãos e esses líderes religiosos, falsos pregadores, eles só pregam essa questão da vida material, que é passageiro aqui na terra. Você vai conseguir aquele emprego, aquele carro que você tanto quer, isso e aquilo outro, sempre focado em tais coisas. Porém, você pode pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e ler, e vai ver. Se você encontrar alguma passagem de Jesus pregando sobre isso, deixa aqui nos comentários, mas não tem. Jesus pouco enfatiza essas questões materiais, sempre está preocupado com a questão da vida eterna, e em relação à vida aqui na terra, ele sempre enfatiza a questão do comportamento do ser humano, a questão comportamental, não a questão materialista do material, de ter, mas ele foca no ser, em moldar a personalidade. Por isso que diz, não vos conformeis com esse mundo, mas nos transformais com a renovação da nossa mente, ou seja, com o evangelho, para mudar o comportamento. E é tudo focado sempre na vida eterna, e aqui na terra sempre no comportamento, para poder um dia alcançar a vida verdadeira, que é a vida eterna. Então, alguns falsos pastores acabam pregando sempre o evangelho triunfalista, que o crente não sofre, o crente não fica doente, não passa por dificuldades. Tem até aquele famoso meme do Ricardo Oliveira, do jogador, que ele fala: falaram que você não ia chorar, falaram que você não ia sofrer, mas deixa eu te dizer, mentiram, hein? Mentiram. Isso é uma questão do evangelho triunfalista e da prosperidade. Ele acaba inventando bastante mentira para você acreditar e apenas agregar um número e quantidade na igreja. Mas o falso, verdadeiro evangelho de Jesus, focado na vida eterna, eles não pregam, está sendo pouco pregado.
por causa desses tipos de evangélico egocêntrico focado apenas no ser humano para alimentar o ego, certo? Então o vídeo de hoje foi mais sobre esse tema, sobre o materialismo, para que você não caia nessa questão apenas do curandeirismo, do evangelho triunfalista, do evangelho egocêntrico, o evangelho da prosperidade, que você também possa ler mais a escritura, e quando alguém vier pregar um pseudo evangelho para você, você vai estar preparado para obter e julgar se aquilo é evangelho ou não, ok? Então o vídeo é mais essa mensagem sobre o materialismo, para que você possa ficar mais ciente das coisas e alimentado, se nutrir. A palavra de Deus é uma nutrição. Se você obtém conhecimento, estuda, você vai estar bem nutrido para poder julgar o que é evangelho ou não. O que vai ser bom para nutrir a sua alma e seu entendimento, e o que vai ser apenas heresia, como o evangélico da prosperidade, triunfalista e também o egocêntrico, certo? Então, terminamos aqui o vídeo. Espero que você tenha gostado. Curte, comente e compartilha. E também compartilhe esse vídeo com seu amigo que precisa ouvir essa mensagem, para que ele possa estar mais atento e esperto contra os falsos profetas, certo? Então, terminamos aqui. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Até o próximo vídeo.